tudo bom? Meu primeiro contato com a Jane Austen, né, foi através da Abadia de Northanger. E, inclusive, no final do ano passado, eu tive de parar um pouco de ler, né, que eu li Persuasão. Só que meio que me atrapalhou um pouco nas aulas, porque eu queria só saber de Jane Austen, e isso meio que virou uma espécie de foco, que não deveria virar um foco naquele momento. E o meu primeiro contato com ela foi Abadia de Northanger. É um livro que eu adoro, que eu amo muito e que eu amei muito ler. Curiosamente, foi um livro que eu comecei a ler em 2024, né, em hospital. E eu terminei de ler ele também em hospital. E, assim, ele é um livro muito confortável e aconchegante de se ler, né? É um livro que eu gostei muito de ler. E a Jane Austen, né, ela era uma escritora ali da era georgiana, onde se tem ali a transição do século XVIII para o século XIX. E assim, é muito interessante como ela traz muitas reflexões sobre o papel do homem e sobre o papel da mulher naquela sociedade vigente na época. E ela acaba por questionar, né, algumas coisas também que eram impostas às mulheres naquela época. É claro que tudo dentro, né, do período da época, não é algo assim que tipo, como hoje, por exemplo, né? Em que a gente luta por nosso espaço e tal, e a gente tem liberdade, um pouco mais de liberdade pra falar e se expressar, né? E na época da Jane Austen isso não tinha, então assim, é muito interessante como ela se expressa dentro dos livros e você consegue perceber, né, coisas e críticas através de linguagens, figuras de linguagens ali, frases que não são diretamente sobre aquilo. É um livro assim que me cativou bastante e assim, é um livro até engraçado. Aqui a gente tem uma leitura um pouco mais gótica, né, assim, mais sombria, assim, que eu posso dizer, né? E a gente tem a Catherine Morland, que ela é uma leitora voraz também. E ela é, assim, ela é muito apaixonada pela vida, pelas coisas, e ela também é muito curiosa, né? Ela gosta muito de viajar, assim, na maionese, ela é muito curiosa. E uma das coisas que ela tinha muita curiosidade era em conhecer uma abadia, né? E ela acaba conhecendo a abadia de Northanger quando ela vai parar na casa dos Tunes, né? Que o Tune e o Sr. Tune, eu acho que é assim que pronuncia, acaba sendo o seu interesse romântico. A gente tem que lembrar que na época da Jane Austen, esses casamentos e esses bailes, né, eram culturas da época em que pessoas, né, que eram subordinadas à nobreza, as pessoas mais nobres prestavam serviços, elas precisavam estar ali no meio para elas conseguirem, né, principalmente as mulheres que não podiam herdar a herança do pai, então assim, era muito importante que elas tivessem o casamento. O casamento não era somente uma coisa romântica naquela época, mas também era um meio de sobrevivência das pessoas, tanto no que tange aos homens quanto no que tange às mulheres. E só que aí a Jane Austen traz uma coisa que não era tão comum na época, mas que é muito bonito, que é o ato de amar, né? Que você quer amar, sem de fato pensar no que ela tem, né? No que ela é. E tem muitas mulheres aqui que elas vão contra, né? Ao que era esperado da sociedade, que era que as mulheres encontrassem um par romântico que tivesse bens e essas coisas. E aqui não, a gente tem mulheres e homens também que buscam, né, o amor verdadeiro, as pessoas que elas querem estar com aqueles que elas amam. E isso é uma coisa muito legal que a Jane Austen traz, né, a liberdade de amar quem você quer amar, independente das condições sociais. E isso é muito interessante também, né, embora ainda esteja dentro dos contextos da época. E aqui a gente tem a Catherine Morland, que ela é muito engraçada. E embora é um pouco diferente do filme, assim, eu assisti o filme, é um pouco. Porque assim, no filme ela é um pouco mais arrecatada, mas aqui no livro a gente percebe que ela é uma pessoa bem falante, assim, que gosta muito de se comunicar. Também gosta muito de ler, ela vive no mundo da imaginação. E uma das coisas que ela queria conhecer era uma abadia, né? E quando ela conhece os Tunes, né, que ela vai, né, sai da casa dos pais e vai passear, né, na casa do Sr. Alan e da Sra. Alan. E aí ela acaba conhecendo os Tunes, né? Que ela se apaixona pelo Sr. Tune, que era filho de um acho que capitão, se não
mas ele era da área militar. E ela acaba virando amiga também da irmã dele. De início a gente percebe que teve um certo ciúme quando ele aparece com a irmã no baile e tal, mas ela não podia demonstrar isso diretamente. Houve ali uma disputa entre os pares românticos ali, ela acaba que se sente por vezes insuficiente, ela sente uma insegurança de ser aceita ou não pelo aquele que ela amava. E a gente percebe muito isso e é muito bonito quando ela parte pra casa dela e ele vai atrás dela no final, e isso é muito incrível e muito bonitinho de se ver, né? E ela também, embora nos filmes, né, não tenha retratado ela tão assim, intelectual, filosófica, trouxe uma parte dela um pouco mais introspectiva, o que também não deixa de ser bonito, mas a gente percebe que no livro ela também tem um lado intelectual muito forte, em que ela e o Sr. Tione têm sempre alguma discussão intelectual para tratar e às vezes eles estão ali em embates intelectuais, assim, conversas filosóficas e bem interessantes sobre a sociedade, sobre coisas que permeavam a vida ali, né, sociedade, e isso é muito interessante. Pra época também, achei muito legal, assim, foi um meio que a Jane Austen encontrou, né, ali de dar voz às mulheres. Lembrando que a Jane Austen, ela escrevia sobre o papel de a Lady, né, sobre o pseudônimo, né, e era o irmão dela que cuidava, né, das publicações dos livros, e a gente só veio a saber, de fato, que era Jane Austen depois que ela faleceu, né, ali ela escreveu por décadas durante pseudônimo. Faleceu também bastante jovem, ali nas casas dos 40 anos. E a gente não tem, assim, não tem retrato dela, mas assim, a irmã dela, né, que deixou aquarelas dela, né, que fez aquarelas. E aí foi assim que a gente teve, né, as fotos da Jane Austen, porque não se tinha, assim, né. E ela também, ela tem um aspecto muito legal que ela torna o comum e o cotidiano algo espetacular, assim, porque mesmo ali um mundo pequeno, ali fechado que ela vivia, né, com vários casamentos, essas coisinhas, os casamentos, não quis se casar, ela consegue tornar aquilo que é cotidiano e rotineiro como algo incrível e espetacular e consegue criar diferentes contextos românticos diante dessa sociedade cotidiana. E esse é um dos aspectos também muito cativantes da Jane Austen. E tchau!